7 lições que aprendemos com a história do cego Bartimeu. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, nós vemos a história do cego Bartimeu. E antes de entrar nessa mensagem de hoje, nas 7 lições que aprendemos com a história do cego Bartimeu, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário aqui embaixo o que você achou da mensagem, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. É só clicar em cima de inscrever-se e ativar as notificações, que Deus está sempre trazendo palavra poderosa para o seu coração através aqui do nosso canal. Então vamos lá para as 7 lições que aprendemos com a história do cego Bartimeu. Primeira lição: a Bíblia conta no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, conta a história de um homem chamado Bartimeu, ou de um cego Bartimeu, filho de Timeu, que estava na beira do caminho quando Jesus passava. A Bíblia diz que Jesus entra em Jericó, e quando Jesus estava saindo de Jericó, Bartimeu, filho de Timeu, começou a clamar por Jesus, pedindo ajuda, pedindo que o Senhor o socorresse, que o Senhor o ajudasse. E dentro dessa história conhecidíssima, o Espírito Santo nos revelou e nos orientou 7 lições que nós podemos extrair dessa mensagem, dessa história, para a nossa vida espiritual, para aplicar na nossa vida. A primeira lição é: está sempre pronto para ouvir. Bartimeu podia ser cego fisicamente, mas seu ouvido estava sensível e aguçado. A primeira lição que nós aprendemos com essa história é estar sempre pronto para ouvir. A Bíblia diz que Bartimeu era cego, por isso não conseguia ver quem estava passando, entrando ou saindo da cidade, mas ouvia muito bem. E não apenas ouvia, mas estava sensível para saber quem é que estava passando. Porque Jesus, quando andava, Jesus não andava sozinho. Jesus sempre andava com uma multidão. Então imagina uma multidão aglomerando em volta do Senhor Jesus, todo mundo conversando, todo mundo querendo milagre, todo mundo querendo saber alguma coisa, perguntar alguma coisa, para que o Senhor Jesus respondesse suas perguntas ou solucionasse os seus problemas. Bartimeu estava com a sua audição aguçada e ele sabia que não era uma multidão qualquer que estava passando por ali. Era uma multidão que acompanhava o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, certamente, Bartimeu deixou de lado as distrações e começou a dar atenção audível. E ele percebeu que o Senhor Jesus passava por ali. Alguém comunicou, alguém falou, alguém mencionou o nome de Jesus, ou até mesmo ele perguntou o que estava acontecendo e deu ouvido para aquilo que estava acontecendo, estava sensível ao movimento e à passagem do Senhor Jesus naquele lugar. Meus irmãos, isso é fantástico, essa história é extraordinária. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A orientação da palavra do Senhor é que nós venhamos estar prontos para ouvir. Às vezes nós queremos falar tanta coisa, às vezes nós queremos conversar tanto e às vezes fazemos tantas perguntas para o Senhor e não damos nem tempo do Senhor responder as perguntas que nós fazemos. Às vezes você está agora nesse exato momento se questionando o porquê disso ou o porquê daquilo, e o Senhor está querendo falar, se comunicar com você, mas você não está atento, não está pronto para ouvir, não está atento aos sons que estão acontecendo à sua volta. Devemos estar sensíveis à voz do Senhor, devemos estar sensíveis aos passos do Senhor Jesus. Quantas vezes o Senhor Jesus deve ter se aproximado de você para se comunicar com você, só que os afazeres do dia, a correria, o corre-corre, o trabalho, os compromissos pessoais estão nos impedindo de estar sensíveis à voz do Senhor Jesus ou à presença do Senhor Jesus em nosso meio. O segundo ponto que nós aprendemos com a história do cego Bartimeu é não perder as oportunidades que passam em nossa frente. Provavelmente aquela era a última
oportunidade que Bartimeu tinha de estar perto do Senhor Jesus. Oportunidade essa que ele agarrou e não largou mais. Nós vemos na história que quando ele ouve dizer que Jesus passava por ali, ele na mesma hora ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele aproveita a oportunidade que o Senhor dos Senhores está passando por ali e ele agarra aquela oportunidade, não larga mais e começa a clamar, pedindo, buscando até o Senhor Jesus parar e lhe atender. Meu amigo e minha amiga, eu aprendi com essa palavra que oportunidades são únicas. Oportunidades são únicas. A mesma oportunidade você nunca mais terá. Deus nos dá a oportunidade e apresenta a oportunidade para nós. Muitas das vezes nós desperdiçamos. Então a segunda lição que eu aprendo com essa história do cego Bartimeu é não perder as oportunidades que passam na nossa frente. Quantas oportunidades nós perdemos que a nossa vida poderia estar de outra maneira, poderíamos estar morando em outro lugar, trabalhando em outro emprego, fazendo outra coisa, mas infelizmente a oportunidade passou e nós perdemos aquela oportunidade. E oportunidades são únicas, não voltam nunca mais. Pode ter outra oportunidade, de outra maneira, de outra forma, mas a mesma oportunidade nós não teremos mais. Então a segunda lição é: não perca as oportunidades. Não rejeite as oportunidades que o Senhor te dá de crescer, de se desenvolver na obra dele, de fazer o melhor para o Senhor. Não perca a oportunidade de amar. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não diga que vai perdoar amanhã. Não diga que você vai amar amanhã. Não diga que não, amanhã eu faço. Amanhã eu leio mais a Bíblia. Amanhã eu oro mais. Amanhã eu busco mais. Ou amanhã eu perdoo fulano. Ou amanhã eu vou lá pedir desculpa a Beltrano. O amanhã, querido e querida, não existe para nós. Nós temos que viver o hoje, porque o amanhã a Deus pertence. Quem disse que nós temos o amanhã? Quem disse que nós temos o controle do amanhã? Nós não temos. Nós temos que viver agora, hoje. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Terceira lição que aprendemos com a história do cego Bartimeu. Durante a nossa vida aqui na Terra, muitos vão tentar nos impedir de alcançar nosso sonho. A Bíblia conta dentro dessa história que quando Bartimeu clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a multidão dizia para que ele se calasse. E isso é extraordinário, porque quanto mais a multidão dizia para que ele se calasse, mas ele clamava. Eu aprendo uma lição extraordinária dentro dessa história, de que a voz da multidão não é a voz de Deus. Não entre nesse mérito, nesse ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca, isso não tem base bíblica. O povo dizia para que Bartimeu se calasse. O povo dizia para que Bartimeu não clamasse mais, não incomodasse o mestre. Mas ele continuava clamando. Ele continuava pedindo. Agora veja bem, a Bíblia diz que era a multidão que mandava ele parar de clamar. Todos mandavam ele parar de clamar, mas ele não parou, porque ele estava bem definido sobre aquilo que ele queria, sobre o desejo dele em alcançar o Senhor Jesus e alcançar o seu milagre. Querido e querida do Senhor, ouça essa palavra com muito carinho no seu coração. Se você tem um desejo, se você tem um plano definido, um objetivo na vida, e você sente que o Senhor quer lhe abençoar nessa parte, o que a multidão diz, isso não quer dizer que é o que Deus diz para a sua vida. Busque a resposta do Senhor, busque a orientação do Senhor, porque muitos podem até estar invejando aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Lembra da história de José? A Bíblia diz que os irmãos de José invejavam José por conta do sonho ou dos sonhos que José tinha. Queriam matá-lo e acabaram vendendo ele. Então a Bíblia diz que lá na frente, anos depois, José virou governador do Egito e governou não só a sua família, mas como todo o Egito, todo aquele povo daquela época, foi o salvador do mundo, né?
salvando o povo daquela época, daquela fome, de 7 anos de fome sobre a terra. Então o que eu aprendo com essa lição é que muitas das vezes até as pessoas que estão à nossa volta, algumas pessoas que parecem que querem o nosso bem, vão querer impedir o seu sonho de ser concretizado ou realizado. O que eu e você devemos fazer? Insista, persevere até ouvir de Deus a resposta que Ele tem para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta lição que eu aprendo com essa história do cego Bartimeu é: quando tentarem apagar a chama que arde em seu peito, aumente a temperatura. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o povo falava para Bartimeu parar de clamar, a Bíblia diz que quanto mais eles falavam para, mais ele aumentava a intensidade, mais ele clamava. Isso aqui é lindo demais. Quanto mais as circunstâncias disserem para você parar de clamar, parar de orar, parar de buscar, aí mesmo é que você deve buscar, aí mesmo é que você deve clamar, pedir, orar. Se você orava uma, passa a orar 2, 3, 4 vezes. Insista, persista, persevere até receber o seu milagre, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo agora. Essa lição é extraordinária, esse texto é maravilhoso, essa história é linda demais. Quanto mais o povo mandava parar de clamar, mais ele clamava. Escute isso aqui é extraordinário. Bartimeu era um cego, Bartimeu era um mendigo e ele estava à beira do caminho mendigando. O povo estava sufocando ele para que ele parasse de clamar, mas ele era tão determinado naquilo que queria que ele alcançou o seu milagre por sua insistência. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra maravilhosa para o nosso coração. E o quinto ponto que eu aprendo com essa história de Bartimeu é: Bartimeu abriu mão da sua vida antiga para começar uma nova vida ao lado de Jesus. Isso aqui eu acho lindo demais, essa palavra, porque a Bíblia diz que quando Bartimeu clama e Jesus ouve o clamor de Bartimeu e para e manda chamá-lo, Bartimeu ele lança de sobre si aquela capa que ele tinha. A capa era uma autorização do governo para que ele esmolasse ou pedisse esmola à beira do caminho. Com aquela capa ele também se protegia do sol e com aquela capa ele também se protegia da chuva. E observe que aquela capa também ele estendia no chão para que as pessoas colocassem as esmolas ali dentro. Ou seja, aquela capa era algo valiosíssimo para ele, fazia parte da sua vida, fazia parte da sua história. Porém, ao mesmo tempo que era algo positivo, era algo negativo. Por quê? Porque aquela capa representava a sua deficiência. Escute isso, que isso aqui é interessante demais. O texto diz que quando Bartimeu é chamado pelo Senhor Jesus, ele larga aquela capa para trás, ele abre mão da sua vida antiga. Isso aqui é lindo demais. Muitos querem seguir Jesus, mas não querem largar a vida antiga. A capa era tudo que Bartimeu tinha, e Bartimeu abriu mão e largou para seguir o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, era como se ele estivesse dizendo: para essa vida eu não volto nunca mais. Glória a Jesus, vou seguir o Senhor Jesus, porque lá na frente está o meu milagre me esperando. Talvez você que está me ouvindo ou alguém que você conheça até deseja seguir Jesus, mas não quer largar a vida antiga. Pessoas que vivem nas drogas, dizem que amam o Senhor Jesus, mas não querem largar as drogas. Pessoas que aceitam Jesus como Salvador, até caminham na igreja, estão indo aos cultos, mas têm cigarro guardado em casa. Pessoas que bebiam antigamente, receberam Jesus como Salvador, mas tem bebida guardada em casa. Ah, mas eu não bebo mais, mas está lá guardada, a capa está guardada ainda. Pessoas que se prostituíam, pessoas que eram viciados em pornografias. Ah, não, mas eu não vejo mais, já aceitei Jesus, mas tem revistas guardadas em casa. Querido, se você deseja receber a sua salvação, se você deseja seguir a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, largue essa capa, largue essa vida antiga, pelo amor de Deus.
Decida-se uma vez por todas, faça igual o cego Bartimeu, porque Jesus está te chamando e quer te curar dessa cegueira espiritual. Mas não adianta ir até Jesus e carregar a capa debaixo do braço, ou seja, dizendo que a qualquer momento você pode voltar para a vida antiga. Se você realmente recebe Jesus como Salvador, larga essa capa, larga essa aparência, larga essa vida antiga, esse pecado de estimação que você carrega debaixo do braço. Aonde você vai com esse pecado, não sabe parar de beber, continua bebendo a vida toda, sempre dá uma recaída, volta a fumar, volta a se drogar, volta a se prostituir. No nome de Jesus, larga essa capa para trás, porque Jesus tem uma vida especial para você, uma vida nova para você a partir de hoje. Amém? O sexto ponto que eu aprendo com essa história de Bartimeu é: seja específico no seu pedido. Isso aqui é lindo demais. A Bíblia diz que quando Bartimeu chega perto de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ora, será que Jesus não sabia que Bartimeu era cego? Com certeza, Jesus sabia que Bartimeu era cego. E por que então que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça diante de um cego? Jesus pergunta isso para ouvir dos lábios de Bartimeu qual era a sua importância ou a sua prioridade. Isso aqui é lindo demais. Às vezes nós temos a oportunidade diante do Senhor Jesus de fazer um pedido e nós fazemos pedidos triviais, coisas que não têm sentido algum, coisas que são apenas para o nosso bel prazer. Por isso que a Bíblia nos diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes com vossos próprios deleites. O Senhor sabia que ele era cego, sabia que aquela deveria ser a prioridade dele, mas Jesus perguntou para que o próprio Bartimeu testificasse de qual era a sua prioridade. E ele foi sábio em dizer: Senhor, eu quero ver. Foi específico no seu pedido, foi específico na sua oração. Meu irmão, minha irmã, sabe por que muitas das vezes não recebemos aquilo que clamamos? Porque não somos específicos nas nossas orações. Começamos a orar e oramos por tantas coisas, tantos assuntos, que depois nós nem lembramos das palavras que nós colocamos diante do Senhor. Orações assim, muito vagas, fica complicado até mesmo de serem respondidas, porque toda oração ela é respondida para a glória de Jesus, não para a glória nossa. Não para que nós viemos testificar ou testemunhar que a nossa fé é grande, não. A oração ela é respondida para a glória de Jesus, porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Então, se a minha oração, se a sua oração, a resposta delas não forem glorificar o nome de Jesus, não interessa para o Senhor em responder a minha oração para o meu próprio bel prazer. Por quê? Porque a glória tem que ser sempre dele. Então, seja específico no seu pedido, seja específico na sua oração, no nome santo do Senhor Jesus. E a sétima lição que eu aprendo com a história de Bartimeu é: não se prenda apenas em ser abençoado, se preocupe em estar perto do abençoador. Isso aqui é lindo demais. Às vezes se busca a Deus apenas para receber algo, quando na verdade o principal é estar ao lado do Senhor Jesus. Que possamos, queridos, buscar ao Senhor para ter um relacionamento íntimo com Ele, não apenas para ser abençoado. Deus, quando Ele chama Abraão, Ele diz que Abraão deveria ser uma bênção. Sê tu uma bênção. Uma coisa é ser abençoado, outra coisa é ser uma bênção. Ser uma bênção é ser um canal para outras pessoas. As bênçãos de Deus passam por nós e alcançam outras pessoas. Isso é para quem tem relacionamento íntimo com Deus, tanto que o Senhor chama Abraão de amigo. Então Deus, querido, não quer que venhamos ter uma vida medíocre, apenas pedindo, apenas recebendo as bênçãos, usufruindo das bênçãos de Deus. É claro que Ele quer te abençoar, é claro que Ele quer nos abençoar, mas que não venhamos nos contentar em apenas ser abençoado, mas que sejamos uma bênção, que venhamos desfrutar de um relacionamento íntimo com o Senhor, que possamos buscar amizade com o Senhor, intimidade com o Senhor. Bartimeu foi curado, ele poderia muito bem
ter sido curado e voltado para casa, rever seus familiares, viver a sua vida normal. Mas Bartimeu, o texto diz que Bartimeu foi curado e seguiu a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele sabia que aquele que o curou era poderoso para também salvar a sua alma. Glórias ao nome do Senhor. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Fique com essa palavra de meditação para a sua vida, para a nossa vida, para que o Senhor venha confortar e consolar o nosso coração, nos fazendo crescer na graça e crescer no conhecimento. Se você não foi inscrito ainda no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, que tem palavra de Deus poderosa para a sua vida, para que você venha crescer na graça, no conhecimento e no temor do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que através da palavra do Senhor, você vai ter uma vida transformada no poder do nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.